Aleluia. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus, irmãos. Um privilégio estar aqui novamente com os irmãos. Vamos falar rapidamente sobre a ceia do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero que os irmãos abram em Coríntios, no capítulo de número 11. Eu vou abrir Coríntios, no capítulo de número 11. 1 de Coríntios, na verdade. Mas eu vou ler também Lucas 22. Então vamos ler 1 de Coríntios, no capítulo 11. Vou ler a partir do versículo 17. Que diz assim a palavra de Deus: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas, diga, não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diga, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Então temos aqui esse texto, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Ele faz citação de Lucas, e para nós é interessante porque ele fala de um contexto em que os irmãos se reuniam para comer e beber. Na verdade, faziam uma festa, uma celebração, e essa celebração era feita em memória de Jesus, mas também no anúncio de que ele voltaria. Porque nós aqui, no advento da ceia do Senhor, fazemos duas comunicações importantes a respeito da nossa fé cristã. A primeira comunicação é que acreditamos no sacrifício de Cristo e fazemos parte desse sacrifício. A segunda comunicação é que acreditamos que nós estamos unidos com Ele e sentaremos na mesa
juntos para comermos aquilo que hoje estamos a comer com a presença dele apenas em espírito, mas nós o teremos fisicamente numa mesa conosco, nas bodas do Cordeiro, onde vamos celebrar a salvação de todos aqueles que creram. Posso ouvir um amém? Então a ceia do Senhor, ela é um anúncio poderosíssimo, irmãos, daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele fará também no futuro por nós. Nós não apenas estamos a comer um pão e beber o vinho, estamos a anunciar a nossa participação naquilo que é o trabalho de Deus, desde o princípio até o fim. Nós fazemos esse anúncio, é um anúncio espiritual daquilo que é a nossa posição em Deus. Apesar disso, é engraçado que o que aconteceu em Coríntios é que os irmãos reuniam-se para fazer essa celebração, que era uma festa, não era como nós fazemos hoje, um pequeno pedaço de pão e só um pouco de sumo de uva, representativo do vinho. Eles não, eles sentavam mesmo e se banqueteavam. O que aconteceu é que a festa começou a revelar os corações. Uns chegavam mais cedo, comiam tudo, e não sobrava nada para os outros que chegavam depois. E o apóstolo Paulo está a escrever para repreender os irmãos neste comportamento. Ele está dizendo, não, irmãos, quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Aquele que tem fome, coma em casa, porque a vossa reunião não é para comerem. Mas isso nos dá grandes indicações de que o modelo de ceia que nós fazemos não é igual ao que se fazia no Novo Testamento. Ele, na verdade, era uma festa, uma celebração, em que as pessoas comiam, bebiam à vontade. Elas estavam ali mesmo para celebrar. Porque, de fato, irmãos, é motivo de celebração. A morte de Cristo não é motivo de tristeza para nós, porque Ele não está morto, Ele está vivo. A vinda de Jesus para nós é motivo de mais celebração ainda. O reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Os reinos dos homens serão aniquilados. Então nós temos mesmo que celebrar e dizer assim, Ele virá, o nosso rei vai vir, vai estabelecer o seu reino. Então o que nós estamos a ver é que o contexto da ceia do Senhor, ele é um pouco diferente da cerimônia quase fúnebre que nós temos praticado ao longo da história da igreja, em que nós ficamos tristes, abatidos porque Jesus morreu e tal. Não. Nós temos que refletir, sim, na morte de Cristo. E Paulo deixa muito claro, ninguém tome a ceia do Senhor indignamente. Ou seja, de qualquer forma, sem considerar a sua posição no processo. Por quê? Se Jesus morreu e nós somos discípulos de Cristo, resta-nos a morte. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que vivo, não a vivo mais. Então nós não temos outro caminho a não ser morrermos também. Morrermos para o pecado, morrermos para as práticas que não são agradáveis a Deus. E obviamente, esse momento da festa é muito interessante para nós vermos os corações a se manifestarem. Temos um buffet ali atrás bonito, os irmãos não viram, a cortina está a cobrir para que ninguém fique em tentação. Vão abrir o buffet, tem a Sêmia pôs até camarão, não estávamos à espera disso. Camarão e tudo está bonito ali atrás. Quando abrimos o buffet, vamos ver quem vão ser os que vão atacar já, não deixar os outros comerem. Os corações são revelados. O apóstolo Paulo está a dizer, ainda bem que isso assim, nós conseguimos ver quem são os apressados, que não dão espaço para os outros. Já agora é melhor, por uma questão de segurança alimentar, deixamos as mulheres comerem primeiro. Ladies first. Sim ou sim? As mulheres vão, sirvam-se, nós varões vamos segurar aqui. Depois nós comemos. Amém? Mas, para dizer que esses irmãos, eles na verdade começaram a demonstrar o seu egoísmo. Num ato que era muito simples. Era só um dia de celebração. Mas ali já se conseguia ver o coração das pessoas. Para nós, irmãos, resta também a mesma lição. E provavelmente a reflexão. Será que nós estamos a dar uma vida digna do sacrifício de Jesus na cruz? E aqui eu trago novamente para aquilo que é o tempo que nós temos estado a viver e aquilo que temos estado a falar, por exemplo, sobre um tempo de avivamento, em que o avivamento trata da coletividade, nós andarmos juntos. Irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos ter tudo em comum.
Em Atos capítulo 2, a palavra de Deus é clara relativamente à posição da igreja primitiva. Eles eram unânimes no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, em tudo aquilo que eles faziam, nas orações especialmente, eles eram unânimes. Eles tinham que estar unidos. É muito difícil, irmãos, nós refletirmos o caráter de Deus e dignificarmos o sacrifício de Cristo se não houver unidade entre nós. Diferentemente daquilo que o mundo pratica, a Igreja de Jesus Cristo precisa ser esse lugar em que nós servimos à mesa do Senhor e todos nós sentamos em comunhão. E é um grande desafio. Sentar na mesa em comunhão é um desafio de fé. Nós partilharmos a mesma mesa e partilharmos não apenas a comida, mas os problemas, as dificuldades, as lutas, é um grande desafio de fé. Às vezes é mais fácil caminhar sozinho. Olhar assim e dizer, estão a me complicar muito, são chatos, problemáticos, eu vou seguir, eles que fiquem. Mas esse não é o posicionamento de Jesus. A mesa do Senhor, ela tem o caráter de nos unir. E esse é um desafio que só Deus pode fazer. Nós temos ali uma mesa, nós todos vamos lá participar da mesma mesa. Irmãos, no nosso dia a dia, na mesa da minha casa, muitos dos irmãos que estão aqui não vão sentar lá. Não porque eu excluí alguém, não faz parte da nossa rotina. Mas a verdade é que, em alguns momentos, nós escolhemos quem tem que sentar na nossa mesa. Nós dizemos assim, aquele está a cheirar bem, vem. Aquele não está a cheirar bem, não vai sentar na minha mesa. Aquele tem dinheiro no bolso, vem. Aquele não tem dinheiro no bolso, na minha mesa não senta. Aquele fala bem português, vem. Aquele português não fala bem, está a falar arranhado, parece que é do norte da Angola, na minha mesa não senta. Então, nós fazemos a acepção de pessoas, mas a mesa do Senhor é para todos. E a mesa do Senhor nos confronta. Porque se a minha mesa eu escolho pessoas, na mesa do Senhor eu tenho que sentar com aqueles que Ele escolhe, porque a mesa é dele. Então nós vamos ter que, a nível da igreja, ter uma mentalidade e um nível de espiritualidade que nos permite sentar à mesa com alguém que não é da nossa escolha, na nossa mesa. Mas essa mesa já não é nossa. Essa mesa é do Senhor. Às vezes a mesa, cada um de nós tem os seus hábitos. Há pessoas que põem primeiro o feijão, depois o arroz em cima do feijão. Há uns que põem, eu não vejo sentido nenhum. Primeiro o arroz, depois o feijão. Pões o arroz, depois pões o feijão em cima. Até porque o feijão tem molho. Há uns que põem o arroz em cima. Ele também disse que não tem sentido. Há um irmão que ele está a comer. Eu, por exemplo, eu como sem guardanapo. A minha esposa diz, como é que é possível? Eu vou comer sem guardanapo. Não fica pedaço de comida em lugar nenhum. Mas há pessoas que ele come, a roupa come, a cara come, a testa come, tudo come. Não é só a boca, toda a face dele vai comer juntamente. Você vai ver os vestígios do alimento em todo lugar. Na mesa do Senhor, vamos ter que sentar na mesa com todos esses. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Nós não escolhemos, irmãos. É Ele quem escolhe. Agora, se a igreja tiver o mesmo comportamento do mundo, não estamos a fazer absolutamente nada. O amor de Deus tem que estar em nós, ao ponto de nós sentarmos com aquele que é diferente de nós, porque, irmãos, não somos nada especiais. Se formos sinceros, vamos ver que nós também temos erros e defeitos, coisas que o outro olha e diz, não gosto. Mas somos amados por Deus. Então, somos nós também que temos que estender o amor aos outros. Então, a mesa do Senhor, irmãos, é para nos dar o confronto de dizer assim, precisamos amar como Cristo amou. E precisamos ter tudo em comum. Esse ter tudo em comum não se trata só de comermos pão, frutas, uvas. Não é esse tema. Porque muitos de nós têm comida em casa. Não estamos a precisar dessa comida. Ele trata-se, irmãos, de nós. A comida é um símbolo daquilo que vivemos. Se é que vivemos. Uma família que se senta à mesa. A expectativa dessa família que se senta à mesa é que eles tenham comunhão naquilo que são os seus desafios do dia a dia. Tradução. O irmão tem problemas financeiros. Eu fui abençoado financeiramente. Mas como nós viemos ao culto, não temos tempo de convivência, não sei que se calhar aquele dinheiro que eu até acho que tenho que ir às férias, poderá suprir a necessidade do irmão. Até posso ir às férias, mas se calhar, em vez de ficar num hotel 5 estrelas, vou ficar num de 3 estrelas, alguém tem que pagar a renda de casa, por exemplo. Se calhar, mas é em meio à comunhão na mesa que nós vamos descobrir
os desafios que cada um de nós tem, que a igreja tem. Nós fazemos uma organização desse processo financeiro aqui, de maneiras em que nós, pastores, que conversamos com as pessoas, entendemos as necessidades, recebemos os dízimos e ofertas, fazemos essa distribuição de acordo com as necessidades, para garantirmos que nenhum dos nossos irmãos da comunidade cristã passe fome, por exemplo. Nós temos uma luta aqui, dizemos, todos têm que comer, todos têm que ter uma residência. Temos, pela graça de Deus, a possibilidade aqui na nossa igreja, se o irmão está sem residência, nós lutamos, se é o irmão mesmo, batalhamos com unhas e dentes e garantimos que essa pessoa tem que ter um sítio para estar, tem que ter comida na mesa. E temos feito esse trabalho, graças a Deus, não temos esse nível de necessidade no nosso meio. Há outras necessidades depois que surgem. Alguém precisa do emprego, alguém tem um emprego para dar. Muitas coisas que, no meio da igreja do Senhor, elas vão ser resolvidas. Isso é termos comunhão. É estarmos juntos naquilo que a Bíblia chama do partir do pão. Nós vamos ter que partir o pão. Esse partir simbólico, ele, na verdade, anuncia que não estamos só nesta comida básica. Nós estamos em todas as nossas necessidades juntos. Se alguém tem uma necessidade, Deus vai despertar no meio da própria igreja também alguém que possa suprir essa necessidade. Se formos egoístas, entretanto, as necessidades vão ficar no nosso meio e não vamos agradar a Deus. Naquele dia, há um texto que o apóstolo Itamar gosta muito da Bíblia e, de fato, ele também nos chama muita atenção, em que muitos vão chegar naquele dia, diante de Jesus, vão dizer, Senhor, ele vai dizer, não, eu não vos conheço, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Tá? Então, esse texto deve nos remeter a pensarmos, irmãos, que se de fato nós encontramos Jesus Cristo e Ele preocupa-se com a necessidade das pessoas, nós também vamos ter que nos preocupar. A ceia do Senhor é esse lugar onde nós anunciamos fazer parte do corpo de Cristo, a maneira como Ele viveu, e fazer parte do sacrifício de Cristo, a maneira como Ele morreu. Então, nós não apenas vivemos como Ele viveu, mas estamos disponíveis para morrer como Ele morreu. E alguns de nós poderão ter esse tipo de destinos. Estamos disponíveis para isso também. Posso ouvir um amém da igreja? Não pensamos que todo o sofrimento para que a humanidade seja redimida ficou em Cristo Jesus. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Alguma cruz nós vamos ter que carregar. Eu não sei qual é, mas nós não vamos fazer isso só de qualquer forma. Dito isso, o que eu diria aos irmãos, em gesto de término, é: meus irmãos, nós precisamos manifestar o amor de Deus. Isso dá-se quando nós olhamos uns para os outros com amor. Isso trata não só daquilo que são as nossas necessidades físicas, sociais, mas também espirituais e emocionais. Nós precisamos nos arrepender em conjunto. Então, o pecado de um afeta o outro. Diferente do entendimento do mundo, o mundo trata da individualidade. Cada um se vira. Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu é quem sei o que é que faço da minha vida. Meu corpo, minhas regras. A vida é minha. Eu é que sei o que é que faço. Nós não entendemos assim. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo, e nós somos seus membros. Se você está doente, a tua doença nos afeta. Se você emocionalmente não está bem, as tuas emoções fragilizadas nos afetam. Se você está em pecado, em adultério, o teu adultério nos afeta. Se você está envolvido com pornografia, a tua pornografia nos afeta. As mentiras que você conta no teu dia a dia afetam-nos também. Então, diferente do mundo em que nós dizemos assim, não se mete na minha vida, nós nos metemos na vida uns dos outros. Sim, vamos nos meter na tua vida. Vamos dizer, irmão, para de mentir. Isso é mentira que você está falando. Porque a tua mentira atrai demônios no nosso meio. E aqueles demônios depois afetam nossas crianças, afetam a nossa comida, afetam tudo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se vir o irmão a pecar, ele deixa de pecar porque a vida é dele. Ele faz parte de mim. Eu e ele fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Eu preciso salvaguardar. Então, se você tem o teu pé está ali, vai cair um
uma pedra pesada no pé que vai machucar, não vais tirar o pé? Tiras. Por que deixa o irmão no pecado? Ele é parte do mesmo corpo que tu. Portanto, o arrependimento nosso, ele não é individual. Ele também é um arrependimento coletivo. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, nós entendemos, a nível espiritual, que fazemos todos parte, somos filhos de Deus. Estamos na mesma sociedade. Isaías olhou, quando foi chamado por Deus, a resposta de Isaías chama a atenção. Ele disse, eu sou homem de impuros lábios, mas aí ele continua, ele disse que habito no meio de um povo de lábios impuros. E vi o Senhor, vou morrer. Mas o que Isaías está a comunicar não é só o meu pecado. O pecado do ambiente em que eu estou inserido também não me deixa em condições de ver a Deus. Então, está muito claro para nós, em diversos ambientes bíblicos, que eu estar no meio do pecado também me afeta. E cria um caminho muito mais difícil para eu estar firme com Deus. Provavelmente vou ter que fazer muitos jejuns, muitas orações, porque há muito pecado. O pecado está ali e eu estou a fingir, a ignorar que eu não estou a ver. Não fazemos isso. Portanto, quando alguém peca, nós nos arrependemos também no lugar dessa pessoa. Nós temos que nos arrepender no lugar dos outros. Posso ouvir um amém? Temos, irmãos. Vamos ter que nos arrepender no lugar dos outros. O que isso significa, pastor? Às vezes alguns dizem assim, nosso país tem muita corrupção. Irmão, seja bem-vindo a esse país. Arrependa-se da corrupção. Mas eu não sou corrupto. Você faz parte do povo. E se te esgravatarmos bem, vamos encontrar lá aquele 2.000 quase que você deu no polícia. Vamos encontrar aquele 1.000 que você deu para o bilhete sair mais rápido. Porque é um espírito que paira sobre todos. Quando você dá conta, já se envolveu, você diz, mas eu até estava bem. Portanto, nós não ignoramos quando os outros estão a pecar, não rimos, não apontamos o dedo, porque eles são parte de nós. Nós choramos com eles, nós nos arrependemos por causa deles, porque há um dia que aquele pecado vai chegar de novo aqui desse lado. Então, você está a ver que o outro está em pecado, está em erro, não fica em paz, irmão. Não dá paz às tuas pálpebras, chora diante de Deus, tá? A chamada de Deus para Joel foi: os sacerdotes rasguem as suas vestes, o seu coração, não as suas vestes, ponham-se entre o porco e o altar, chorem. Os sacerdotes eram sérios. Eles não estavam na vida de pecado que o povo estava. Mas a chamada de Deus é a mesma que foi feita a Daniel. Daniel foi se arrepender. Daniel recebeu o testemunho da parte de Deus, bom homem. Mas Daniel, quando foi fazer as suas orações, se lerem, Daniel 10, 11, 12, os 3 capítulos, Daniel diz assim: nós pecamos diante de ti, Senhor. Ele faz uma identificação. Por quê, irmãos? Porque não é eu não estou sozinho. Se há pecado no nosso meio, esse pecado nos afeta. A comunhão trata disso. A ceia trata disso. Ela trata de um povo que não olha mais para si só. Diz assim, eu estou bem, minha família está bem, está tudo bem. Não está tudo bem. O teu irmão está com fome, o outro está aí. Em Joel, sabe o que ele diz? Ele diz assim, saia o noivo da sua recâmara. Isso me chama muita atenção. Ele faz muitas chamadas. Ele diz até o que mama. Mas quando ele diz, saia o noivo da sua recâmara, eu estava a ler aquele texto, aquilo saltou da Bíblia. Eu fiquei assim, mas porra, o que Deus está a dizer acaba com a lua de mel. Não podes ter lua de mel. Por quê? A mãe está drogada. O irmão está perdido. O outro está doente. Um está preso nas mentiras. Você está a fazer o que na lua de mel? Um não tem o que comer. Você está aí fazer luxo. Luxo na miséria. Porque você, na verdade, aquilo é mentira que você está a viver. Enquanto a dor dos outros não nos afetar, o amor de Cristo não está em nós. Nós vamos precisar viver essa comunhão. Não é só comer pão e vinho, irmãos. É dizer assim, as preocupações de Deus são as minhas, as preocupações do irmão são as minhas. Nós estamos juntos nesse processo. Eu não abandono, toda a gente diga, vou de qualquer jeito. Não, nós vamos juntos. Amém? Então, nós vamos ficar de pé, vamos fazer a ceia agora e debaixo dessa consciência, nós o que vamos fazer, vamos distribuir o pão e o vinho simbólicos e depois vamos liberar o buffet para as mulheres. E depois, na sequência, vão os varões. As varões vão comer as primícias. Mas vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração. A nossa oração é que a igreja possa se juntar como igreja. E, de fato, viver aquilo que é o seu chamado. Tirar todo o egoísmo de dentro de nós
e conseguirmos trazer para nós o verdadeiro amor, o amor de Cristo, aquele que de fato nos enche. O apóstolo Paulo, ele deixa claro aos coríntios que não havia uma outra forma de dignificarmos a morte de Cristo, senão quando amamos uns aos outros. Então, o amor por mim próprio é muito importante. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso amar-me. Isso é importante. Mas não posso ficar por aí. Ele depois tem que ser transferido para outras pessoas. Então, vamos comer o pão, o vinho e tomar o sumo de uva, que é representante do vinho, para dizermos que fazemos parte do que Cristo fez. Mas também para dizermos que somos parte entre nós. Irmãos, não vamos confundir. Então, a igreja do Senhor não pode ser um clube social com castas. Não é esse o objetivo. A igreja é mesmo a igreja do Senhor. É o seu corpo em movimento na terra, guiado pelo Espírito Santo, trazendo aquilo que Ele quer que seja feito em todos os lugares. E somos nós esses. Então, não é possível fazermos isso, inclusive se não nos conhecermos, tá? Você precisa conhecer os irmãos, que fazem parte da mesma comunidade que tu. Eu desafio, por exemplo, eu olho aqui para os irmãos, eu posso citar 100 nomes. 100. Rápido. Conheço os nomes. Aqui há irmãos que, se conseguirem citar 10, é muito. É um desafio para si. Porque você precisa fazer parte dessa comunidade. Então, o desafio é, quando liberarmos o buffet, não fica mais com aqueles 2 ou 3 que você já conhece. Vai ainda... Porque o pecado desse irmão que você não conhece te afeta. Mas também as orações dele te afetam. Há irmãos que oram por ti que você nem sabe. A santidade dele também te afeta. A prosperidade dele também te afeta. Porque estamos aqui, por exemplo, alguém paga essa fatura de nós virmos cultuar aqui. Se calhar nós não fazemos tanta contribuição, mas há outros que estão a fazer. Quer dizer, a prosperidade dele me afeta. Mas o outro também, quando tem muita dificuldade, nos afeta. Conhecer a comunidade é muito importante. Eu, se calhar, não vou conseguir conhecer todos, porque as comunidades vão ficando grandes, né? Posso não conhecer todos assim no detalhe, mas provavelmente eu conheço a maioria. Faço tempo para isso, é necessário um esforço. Então, o convite agora aos irmãos, como um exercício já, é pelo menos saber o nome de mais um irmão que você não lhe conhecia. Para alguns isso vai ser fácil, né? É só olhar para a direita, já, porque não conhece quase ninguém. Você é novo na comunidade. Então, você vai rapidamente cumprir isso. Para outros pode ser mais difícil. Há os que estão aqui há mais tempo, se calhar já conhecem a maioria, mas há alguém que você não conhece. Eu quero que você vamos fazer esse exercício. Então, o que nós vamos fazer é, vamos fazer a troca do pão e do vinho, mas você vai trocar com uma pessoa, vai trocar só o vinho, ok? O sumo de uva, vamos trocar o sumo de uva. Vais trocar com o irmão que você não conhece e vai passar a conhecer hoje